Sabemos que naquela época a Bíblia mostra para nós que não havia chuva. Não havia chuva, aliás. E não havendo chuva, o povo não tinha uma certeza de que realmente aquilo que aquele homem estava falando iria acontecer. Hoje nós temos certeza, porque temos a palavra de Deus, temos a convicção de que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é o Criador de tudo, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Eu creio que não existe ser humano na terra que não tenha ouvido já, nem sequer que seja um versículo da palavra de Deus. Mas, pelo endurecimento dos corações, pela cauterização dos desejos deste mundo que jaz do maligno, e tudo que não presta que ele tem apresentado para a humanidade. E nós indo lá para o capítulo 6 do livro de Gênesis, nós ouvimos Deus falar a respeito deste homem chamado Noé, que ele fizesse aquela arca. Deus dá todas as medidas e fala para Noé que aquela geração não passaria dos 120 anos, aonde duraria o tempo da construção da arca. E após a construção, após 7 dias, Deus ordena que aquelas 8 pessoas entrem naquela arca feita de madeira, de colmé, betumada com betume, e todos os animais. Um grande barco, uma grande balsa, uma grande arca que foi construída para a humanidade, para aqueles que se voltariam pela sua própria vontade, para aquele Deus que estava sendo apresentado, assim como está nos dias de hoje, né, irmãos? Não é muito diferente. A corrupção continua a mesma, ou até mais desfreada do que naquela época. E tudo que está sendo falado nesta noite é de proveito para os nossos corações, porque nós sabemos que mesmo as crianças não dando muita atenção à palavra de Deus, mas vai chegar o dia em que elas estarão aqui tomando o nosso lugar, como pregoeiros, como missionários, como presbíteros, pastores, levitas da casa de Deus, porque é dessa maneira que Deus irá agir na vida de cada uma delas, dessas que estão e irão ser ensinadas por essa palavra poderosa. E se Deus disse que nós temos que ser igual a essas criancinhas, é porque Ele sabe de que nós temos sim que ter essa humildade, ter essa simplicidade, não guardar rancor em nossos corações, sempre buscar. Às vezes é até contraditório nós falarmos algumas palavras, porque as crianças de hoje são até um pouco mais impossíveis do que na nossa época. Nós tínhamos mais temor e obediência aos nossos pais. Hoje tem muita modernidade, tem muita coisa que está contaminando o entendimento, a atenção. E muitas das vezes, como o evangelista Marcos também recitou aqui, os órgãos governamentais estão querendo introduzir no meio da humanidade infantil situações que são preceitos que não condiz com os conceitos bíblicos, com o que Deus tem determinado para essa humanidade infantil. Mas, assim como Jesus abençoou aquelas criancinhas, no dia de hoje Ele também tem abençoado, Ele tem livrado, tem guardado, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós ouvimos que lá em Êxodo, capítulo 1 de Êxodo, no versículo 18, versículo 19, quando aquele faraó maldito, porque ali era um adepto de Satanás, ele dá aquela ordenança para as parteiras, as hebreias, que todo homem que nascesse dos hebreus, elas tinham que matar. Não era permitido que as crianças do sexo masculino
viessem a receber a vida, apenas as garotas, as criancinhas, as mulheres seriam poupadas. Mas aquelas parteiras, temente a Deus, porque eram mulheres hebreias, não obedeceram aquele demônio que estava incorporado